Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui. A gente vai identificar as instruções necessárias para se elaborar um balanço patrimonial, aquela demonstração que é a número 1 na contabilidade, porque todas as empresas precisam elaborar balanço patrimonial. Então, bora lá. Qual que é a instrução para você aqui antes de elaborar um balanço patrimonial? Vamos lá. Hoje os sistemas contábeis elaboram o balanço patrimonial e todas as demais demonstrações de forma automática. Eu vou lá, dou um comando para o sistema e ele elabora. Mas você precisa saber se está certo, você precisa parametrizar o sistema antes, inclusive. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que entender o perfil dos clientes que eu tenho na minha carteira e qual é a norma que eu preciso seguir para cada cliente desse. Se você tem todos os clientes numa única norma, melhor. Então, eu vou buscar essa norma lá no site do CFC. Então, lembra, lá em legislação, normas brasileiras de contabilidade, eu vou buscar essas normas. Normalmente, tradicionalmente, os clientes de escritório ou são microentidades, ou pequenas empresas, ou médias empresas. Tradicionalmente, os escritórios têm aí 90% da sua base sendo microentidade. Como é que eu vejo, então, as instruções para o balanço patrimonial de uma microentidade? Eu vou aqui em normas simplificadas para PMS, e aqui eu vou identificar a NBCTG 1002, que é a norma para microentidade. Para pequena empresa também está aqui, para média empresa também está aqui. Mas eu vou abrir aqui a da microentidade, a NBCTG 1002. Eu tenho que identificar lá nessa norma, isso vale para qualquer outra norma, tá? Tô aqui trazendo aqui a tradição nos escritórios. Mas eu tenho que identificar aqui nessa norma onde que tem balanço patrimonial. Então, qualquer norma, tanto a NBCTG 1000, a 1001 ou a 1002, o balanço patrimonial é a seção 4 da norma. Então, eu tenho que ir lá na seção 4 e buscar as informações de como eu tenho que elaborar esse balanço. Então, cada norma vai indicar para mim, tá? Por isso que é muito importante eu entender qual é a norma contábil que eu preciso utilizar para cada cliente, buscar a norma e as orientações estarão ali. Então, nesse caso, por exemplo, informações que devem ser apresentadas no balanço patrimonial. O balanço deve incluir, no mínimo, as seguintes contas que apresentam valores relevantes. E aí vem caixa e banco, aplicação financeira, contas a receber e outros recebíveis, estoque, despesa antecipada, tributos a recuperar, investimentos societários, ativo imobilizado, ativo intangível, fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos, provisões, capital social, reserva de capital, reservas de lucro, lucro ou prejuízo acumulado. Então vejam que a indicação de como eu devo elaborar, a instrução de como eu devo elaborar o meu balanço patrimonial está aqui na norma, tá? Eu tenho que saber qual é a norma e fazer a leitura dessa norma antes de começar a escrituração contábil, antes de lançar a documentação do cliente naquele ano. Porque não adianta nada eu deixar para ler isso aqui, quando eu for fazer o fechamento eu tiver que elaborar as demonstrações. Por quê? Porque lembra que as demonstrações, elas são elaboradas de acordo com os lançamentos. Então pode acontecer de eu ter feito um lançamento errado porque eu desconheci o que a norma indicava para eu fazer. E aqui tem outras coisas que vão dizendo pra gente, ó, a microentidade deve apresentar subcontas, contas adicionais, cabeçalhos e subtotais no balanço patrimonial sempre que forem relevantes para o entendimento da posição patrimonial e financeira da microentidade. Ou seja, se precisar, eu devo trazer outras contas, outras nomenclaturas, outros grupos aqui para facilitar esse entendimento sobre aquela empresa. Fala também sobre ativos e passivos em relação ao prazo, que é circulante e não circulante. Então diz, né, que a gente deve classificar, ó, a microentidade deve classificar. Isso aqui é um ponto muito importante, gera dúvida no dia a dia também. Deve classificar como circulante um ativo quando espera receber seu valor, vendê-lo ou consumi-lo nos próximos 12 meses da data das demonstrações contábeis. E um passivo quando espera liquidá-lo nos próximos 12 meses da data das demonstrações contábeis. Todos os demais serão classificados como não circulante. Então, deixa eu explicar. Eu estou elaborando a demonstração da empresa de 31 de dezembro de 2023. Tudo que eu tenho a receber ou a pagar até 31 de 12 de 2024 é circulante. O que passar disso é não circulante. É basicamente o que está escrito aqui. E, por fim, a outra orientação é sobre o patrimônio líquido. Diz que a microentidade, então as empresas com receita bruta anual de até R$4.800.000, devem evidenciar no PL o capital social integralizado, as reservas de capital, as reservas de lucro e os lucros, se não for sociedade por ações ou prejuízos acumulados. Por que ele bota entre parênteses se não for sociedade por ações? As SAs não podem apresentar no seu balanço patrimonial
a conta lucro acumulado. Mas é só as SAs, todas as outras podem ter lucro acumulado no balanço patrimonial, não tem problema nenhum. Outra indicação é você abrir a ITG 1000. Então vamos voltar lá nas normas simplificadas. Aqui, ó, ITG 1000, você consegue também ver o modelo. Lembra que tem um modelo? Então aqui, ó, o modelo de balanço patrimonial para pequenas empresas, o anexo 2, e o modelo anexo 8 de balanço patrimonial para microentidades. Deixa eu ir lá no anexo 8. Anexo 8 para mostrar para você. Aqui, ó, balanço patrimonial. Ou seja, utilize aquilo que tem à disposição de você, que o Conselho Federal coloca para gente utilizar no dia a dia da contabilidade. Então aqui é um modelo. Aqui o nome da empresa, CNPJ, o período que a gente não pode esquecer, ó, 31/12 de X2 e X1. Aqui, por exemplo, 31/12 de 2024 e 31/12 de 2023. Aí viria, ó, 2024, 2023, sempre de forma comparativa. Não podemos esquecer disso. E aí vem as contas, né, os saldos de forma comparativa, todas as contas ativo, passivo, PL que tiverem saldo. E aqui, ó, uma informação importante. O nome completo do profissional contábil, a categoria, se é técnico ou se é contador, o número do registro no CRC, o nome do escritório contábil é opcional e o número, né, do CRC aqui também da organização contábil do escritório. E o nome do administrador da empresa e o CPF dele. Então, são algumas informações que estão aqui no modelo e para a gente se utilizar delas, tá? Então, gente, não tem segredo. As instruções para se elaborar um balanço patrimonial é seguir as normas. Muita gente diz assim para mim, ai, mas a contabilidade prática é muito diferente da teoria. Se é diferente é porque tá errado. Porque a teoria, que é a norma que a gente tem que seguir, as normas como um todo, estão descritos como que a gente tem que fazer. Então, se a prática tá diferente da teoria, não é que a teoria tá errada, não. O que tá errado é a prática. Não tá sendo executado aquilo que deveria ser de fato executado. E aí, tá dando para entender contabilidade? Então bora lá que já tem mais uma aula para você assistir. Então vai lá no próximo vídeo que eu vou estar te esperando. Até mais.